Gostaria de convidar para compor a mesa no primeiro painel o doutor... Sim, eu vou até abrir aqui o nome do painel para a gente não cometer gafe, né? Fica mais bonito. Aqui. Pois bem. Dr. Flausilino Araújo dos Santos, presidente do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Dr. Valdiran Casimiro da Rocha Silva, presidente da Noreg do Tocantins. O Dr. Flaviano Galhardo, presidente do RIB, fará a mediação. Deixa aqui o agradecimento, porque é ele que nos salva no IRIB Responde, né? Todo mundo sabe que o IRIB Responde salva vidas, então a gente reforça esse agradecimento. Pois bem, o painel desse momento vai abordar o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, novos sistemas, avanços e desafios. Com a palavra, nossos painelistas. Claro. O passadorzinho está aqui. Eu vou falar aqui. Tá, já. Eu vou falar nesse. Eu quero cumprimentar o Dr. Jordan Fabrício Martins, presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, também o Dr. Flaviano Galhardo, presidente do Registro de Imóveis do Brasil e presidente da ARISP e presidente do Conselho Deliberativo do ONR. Eu falo que ele só perde para o saudoso Ulisses Guimarães. Cumprimentar também o Dr. Valdiran Casimiro, que é presidente da Noreg Tocantins e também membro do Conselho Deliberativo do ONR. Eu peço permissão para, na pessoa dos senhores, saudar todos os presidentes de institutos, associações, colégios e instituições notariais e registrais. Eu gostaria de saudar o Dr. Marivaldo Dantas, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Norte, e dizer do prazer de reencontrá-lo aqui. O Dr. Marivaldo desenvolveu um importante serviço para o Poder Judiciário Nacional durante 6 anos em que ele esteve à frente do setor de tecnologia do Conselho Nacional de Justiça, notadamente do desenvolvimento do PJE, e é uma honra muito grande estar aqui e reencontrar o Dr. Marivaldo. Eu gostaria de saudar os registradores e também os notários e peço licença para fazê-lo na presença do sempre presidente Francisco Rezende. Eu tive o prazer de trabalhar sob a liderança do Francisco Rezende no IRIB e também ser seu parceiro, estando na presidência da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, a ARISP, e num período bastante difícil em que nós enfrentamos a gratuidade do Minha Casa Minha Vida, enfrentamos uma proposta que se tornou muito aplaudida no Poder Executivo Federal, que era a transformação do sistema notarial e registral brasileiro
de delegação para licitação. E eu quero dizer aqui assim, a todos os senhores e agradecer ao Francisco publicamente por ter dado tantas cartas para que eu pudesse em muitas oportunidades falar em nome do IRIB e também da ARISP. Eu confesso aos senhores que eu estou emocionado por participar deste evento e por trazer esta pequena contribuição pelo que vou apresentar. Eu gostaria de dedicar essa apresentação que vou fazer ao Dr. Ademar Fioranelli, que é um grande registrador, um grande mestre de nós todos, também ao já mencionado aqui Dr. João Batista Galhardo, que é pai do Flaviano Galhardo e é oficial do registro de imóveis na cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo. E também a um colega de saudosa memória, que é o Dr. Cláudio Fiorante, que foi um grande fiador em um momento de muita fragilidade do IRIB. O IRIB estava em vias, logo no seu começo, de acabar, e o Cláudio Fiorante fez um congresso na cidade de Serra Negra, pagando todas as despesas do congresso. Isso é uma coisa admirável e digna de ser lembrada. E eu, caros amigos, estou desde 1981, não sabia que eu era tão velho assim. Eu estou desde 1981 participando dos eventos do IRIB, e eu carrego com muita assim, honra uma carteira de registrador de imóveis emitida pelo IRIB em 1983, assinada pelo Dr. Elvino Silva Filho, a quem também eu dedico essas palavras que vou pronunciar, mas que foi meu colega e vizinho de circunscrição na região de Campinas. Mas, notadamente, em relação ao Dr. Galhardo, ao Dr. Ademar e ao Dr. Cláudio Fiorante, sempre na liderança do Zeco, havia o pinga-fogo. A gente ficava, meus amigos, o ano todo anotando questões para trazer no evento do IRIB, porque você tinha só o Serpa Lopes e o Afrânio de Carvalho, você não tinha outras literaturas, não tinha a profusão de literaturas que temos hoje. Então a gente ficava o ano inteiro anotando as dúvidas para trazer no evento do IRIB. E eu era um jovem de 20 e poucos anos, eu me tornei titular, eu tinha 21 anos. E esses meus amigos, mesmo eu sendo oficial de uma longínqua e desconhecida cidade, eles me deram um lugar no Pinga-Fogo para participar mais efetivamente das discussões que eram apresentadas. E eu confesso aos senhores que isso foi assim fundamental com relação à minha autoestima, para que eu pudesse me aprofundar mais e apresentar trabalhos, escrever textos, enfim, eu devo muito a esses meus amigos. Talvez, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu seria um registrador e estaria muito bom onde eu comecei, mas eu pude, através do incentivo desses amigos, olhar assim para um horizonte maior. Fica o meu reconhecimento público, a minha gratidão imorredora.
Quero começar dizendo que o ONR, tem o seu DNA no projeto S-REI, que foi um projeto desenvolvido no âmbito da presidência do CNJ entre 2010 e 2012. Começou na gestão do ministro Gilmar Mendes e foi concluído na gestão do ministro César Peluso. Logo após a CPI da Amazônia, destinada a investigar a ocupação de terras públicas na região amazônica, e também em razão de muitos conflitos agrários, tinha havido o assassinato da irmã Dorothy, que trouxe uma comoção nacional e internacional, e com o objetivo de trabalhar no monitoramento para a resolução dos conflitos fundiários e urbanos, foi criado no CNJ, em maio de 2009, um Fórum Nacional, como disposto aí, destinado a trazer estratégias para o combate à grilagem de terras, o combate à violência pela posse de terras rurais e urbanas, a preservação do acervo dos cartórios mediante microfilmagem e digitalização, tendo em vista que a alta temperatura e a alta umidade relativa do ar diminui o ciclo de vida do papel de celulose, e também a universalização ao acesso aos registros de imóveis por meio de sistemas eletrônicos. Entendeu-se que os cartórios seriam preponderantes para o êxito dessas iniciativas, de maneira tal que houve a constituição de dois grupos de trabalho, um diretamente na presidência do CNJ e outro grupo de trabalho no âmbito da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, para se estudar a longevidade dos documentos eletrônicos e também a preservação dos livros de transcrições e de matrículas. Esses estudos, eles redundaram num catatal de 1000 e poucas páginas, que foi assimilado pela Corregedoria Nacional de Justiça em 2014. Os estudos terminaram em 2012, mas em 2014 a Corregedoria Nacional de Justiça publicou a recomendação Corregedoria número 14/2014, que foi uma recomendação dirigida aos tribunais de justiça do Brasil, para que, ao autorizarem sistemas eletrônicos em cartórios de registro de imóveis e a constituição de centrais de serviços eletrônicos, subordinassem esses sistemas, tanto dos cartórios como das centrais, às regras estabelecidas na documentação anexa à Recomendação 14/2014. Essa documentação, acho que eu não coloquei o link, mas coloquei em algum lugar. Bom, o sistema de registro eletrônico de imóveis, ele pode ser entendido como um sistema distribuído em duas camadas principais. A primeira camada, que eu considero que representa 85% daquilo que é o registro eletrônico, é a camada dos sistemas dos cartórios. E a segunda camada é a camada do sistema de atendimento eletrônico compartilhado nos termos dos estudos que foram realizados. Já naquela época, pensou-se na implantação do sistema de cartório com duas alternativas.
Uma era um sistema totalmente local, uma solução para os cartórios, com condições de implantar e de manter uma estrutura adequada de recursos humanos, de tecnologias, de infraestrutura, enfim. Em segundo lugar, um sistema hospedado em um provedor, naquela época, hoje, em nuvem de internet. Uma solução para os cartórios de pequeno porte financeiro, que seria fornecida gratuitamente, naquela época, pelo IRIB, hoje pelo NR, dentro da sua estratégia de inclusão digital. A solução totalmente local é a solução que as empresas que prestam serviços para os cartórios continuarão prestando. Obviamente, nós somos gente da livre iniciativa, nós não queremos de maneira alguma acabar com as empresas de informática que prestam serviço aos cartórios. Pelo contrário, nós devemos muito para essas empresas, porque muitas delas desbravaram um território totalmente desconhecido. Porém, já era previsto na recomendação 14 que as empresas que prestam serviços para cartório submetessem os seus sistemas para laboratórios que seriam credenciados pelo IRIB, agora pelo ONR, laboratórios de universidades, para verificar se esses sistemas, eles dispõem do mínimo que for especificado para um sistema de registro de imóveis eletrônico. Além dessa conformidade ser verificada, também tornar os sistemas portáveis, para evitar uma verdadeira via crucis, em que se depende do humor, da boa vontade do dono da empresa, dos diretores da empresa, dos funcionários da empresa, quando se quer mudar de uma empresa para outra. Eu não sei se foi no âmbito de cartório que começaram a dizer que Deus inventou o sistema e o diabo a migração. Mas quem já fez migração de um sistema para outro sabe do que eu estou falando. Muitas pessoas continuam pagando um sistema legado, porque não conseguiram transferir todos os dados para o novo sistema. Era propósito e continua sendo um propósito firme tornar os sistemas portáveis. Obviamente, ninguém é obrigado a submeter o seu sistema a uma aferição em um laboratório. Porém, só terão o selo do ONR aqueles sistemas que forem certificados por laboratórios confiáveis. E o sistema hospedado em nuvem de internet seria, como será, um sistema para todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil que assim queiram utilizá-lo gratuitamente cedido pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico. Notadamente, para as pequenas serventias, para as serventias que estão localizadas em cidades que têm problema com banda de internet, têm problema com fornecimento contínuo de energia elétrica. Eu digo para os senhores, esqueci de passar ali. Desculpem.
digo para os senhores que em 2012, afortunadamente eu fiz parte dessas duas comissões, tanto no âmbito da presidência do CNJ, como também no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional. Nós, além de apresentar um sistema que atenderia desde os grandes cartórios, das grandes metrópoles, até os pequenos cartórios das cidades pequenas, cidades que tinham problema com internet, cidades que tinham problema com fornecimento contínuo de energia. Nós fomos ainda conhecer sistemas de registro de imóveis de vários países, como Chile, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra. E eu não tenho nenhum receio de dizer para os senhores e as senhoras que, na época, nós apresentamos para o Poder Judiciário e a sociedade brasileira o melhor sistema de registro de imóveis do planeta. Bom, como colocado aí, doutrinariamente, como sistema, tem-se afirmado que o registro de imóveis brasileiro é uno. A sua operacionalidade é fracionada por meio das diversas unidades de serviço, denominadas cartórios ou ofícios, porém o funcionamento em todo o território nacional deve ser padronizado, simétrico e interoperável. Eu tive, assim, a felicidade de ser presidente da Arisp por 10 anos. Eu quase fiquei solteiro novamente. Os senhores que são presidentes e presidentas sabem como uma instituição exige do presidente. E fui presidente de uma diretoria onde o doutor Flaviano Galhardo foi durante também esses 10 anos. Ele não pode falar mal de mim, porque ele também ficou 10 anos lá como secretário. E já naquela época, nós tínhamos, assim, uma visão de ajudar todo o Brasil, tanto que nós cedemos os sistemas da Arisp, na época, para vários cartórios do Brasil utilizarem gratuitamente, porque o registro de imóveis brasileiro é um só. E a mesma tecnologia que funciona em um cartório na capital da República tem que funcionar no cartório da última cidade do Brasil. Eu estou sem referência de hora, viu? Bom, o sistema de atendimento compartilhado, que é o SAEC, que os senhores conhecem, disponibiliza um único ponto na internet para solicitação de serviços de forma eletrônica para qualquer cartório do Brasil. Eu já venho afirmando já há alguns anos que a publicidade registral exige a utilização de meios instrumentais vocacionados e estruturalmente orientados para proporcionar a comunicação do usuário com o cartório de registro de imóveis. Um cartório de registro de imóveis cujos livros estão trancados em um cofre à prova de fogo, sinceramente, ele não cumpre a nova publicidade registral. A nova publicidade registral, ela exige que o cidadão tenha acesso à informação do registro de imóveis 24 horas por dia. Se um advogado perde o sono e ele quer desenvolver um trabalho, ele deve ter acesso às informações do registro. E serviços administrativos públicos não são, como outrora, mais favores dos administradores. É obrigação. Vai.
Assim, esses slides ficarão à disposição. Os senhores têm aí toda a documentação do projeto S-REI, publicado como anexo à recomendação número 14. Bom, eu vou falar algo na linha do tempo sobre a possibilidade de implementação do registro eletrônico. A realidade, meus amigos, é que desde 2001, com a edição da medida provisória 2200, que foi perenizada, seria desde aquela época possível já o desenvolvimento do registro eletrônico. Tanto que nós começamos em 2004, 2005, em São Paulo, a oferecer serviços eletrônicos. Algo mais ou menos como diz o desembargador Alves Braga: você faz o bolo e depois faz a receita. Nós fizemos o bolo, depois as varas de registros públicos da capital, que são 2 varas, baixaram um provimento conjunto que depois acabou sendo nem copiado, foi indicado em um outro provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, para que se seguissem aquele provimento conjunto. Em 2006, com a Lei do Processo Eletrônico, essa lei expressamente previu a criação de livros eletrônicos em seu artigo 18, e visto que o registro de imóveis está debaixo da estrutura do Poder Judiciário, obviamente já podíamos até mesmo ter a transformação dos nossos livros em livros eletrônicos para o registro de imóveis. Depois a Lei 11.977, que foi a conversão da medida provisória 459, fixou o prazo de 5 anos para o funcionamento do registro eletrônico, a partir de sua publicação. Esse prazo expirou em 8/7/2014. Na época eu até fiz um reloginho que marcava o momento que expiraria o prazo para implantação do registro eletrônico. Em 2016, a Lei 13.465, de 11/7/2017, ou melhor, antes, a medida provisória 759 de 2016, baixada pelo presidente Michel Temer, reconheceu o projeto S-REI e instituiu o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis. Novamente, afortunadamente, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de trabalho no âmbito do então Ministério das Cidades, e também, afortunadamente, participava deste grupo de trabalho o nosso companheiro e ilustre presidente e vice-presidente José de Arimateia, está aqui. Nós participamos desse grupo de trabalho logo no início da gestão do presidente Michel Temer, que queria apresentar uma pauta positiva para o país que não trouxesse, exigisse recursos do orçamento do Tesouro. E então sugeriram a ele a regularização fundiária e, juntamente com José de Arimateia, nós participamos deste grupo de trabalho que escreveu a medida provisória 759, que depois foi transformada na Lei 13.465, e a gente tem tanta sorte, Flaviano, que o relator do projeto de lei de conversão foi o senador Romero Jucá. Bom, e finalmente, agora em 2022, nós tivemos a edição da Lei 14.382, conversão da medida provisória 1085 de 2021, que trouxe importantes atualizações. Acabou meu tempo.
5 minutos. Importantes atualizações no sistema de registro eletrônico, no registro de imóveis, e instituiu o sistema de registro públicos, o SERP. Bom, eu vou pular isso aqui. A Lei 11.977, ela deixou uma lacuna, porque ela disse que os registradores deveriam se organizar para prestar serviço eletrônico, mas não disse como eles se organizariam. A medida provisória 759 supriu, então, essa lacuna. Eu vou pular tudo isso para somente apresentar ao senhor os sistemas que estão em operação, que obviamente são conhecidos dos senhores. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a penhora eletrônica de imóveis, o ofício eletrônico, o serviço de atendimento eletrônico compartilhado do registro de imóveis. Esses sistemas, eles foram iniciados na ARISP e com o funcionamento do ONR, eles foram cedidos para o ONR, e eu faço um reconhecimento aqui aos registradores, primeiro da capital de São Paulo, que são 18 cartórios de registro de imóveis, e foram esses 18 cartórios de registro de imóveis, praticamente, que fizeram a sustentação financeira e também intelectual para o desenvolvimento desses sistemas. Temos o sistema de gerenciamento do recebimento das cotas de participação do FIC-SREI. Temos a implementação da Instrução Técnica de Normalização número 1, desenvolvida pelo Comitê de Normas Técnicas do ONR, aprovada pela diretoria, pelo Conselho Deliberativo, e também homologada e publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça, que fixa os parâmetros para o encaminhamento por meio de XML de escrituras públicas, contratos de financiamento, contratos do agronegócio, etc. Nós temos já esse programa gerador e validador do Código Nacional de Matrículas. Nós terminamos, o ONR terminou esse sistema, deve fazer uns 6, 7 meses, 8 meses, por aí, e ele se encontra na Corregedoria Nacional de Justiça para a edição de um provimento, visto que existem situações relacionadas notadamente com a numeração de matrículas que precisam ser resolvidas antes da implementação do Código Nacional de Matrícula. Nós enfrentamos com a utilização do banco de dados Light e do backup de matrículas do livro 2, uma guerra muito grande. Concretamente, por meio de representações na Corregedoria Nacional de Justiça, de pedidos de providência no CNJ, de representações na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANDP, e também de ações no Supremo Tribunal Federal. Isso foi bom, porque a gente tem que encontrar o doce até no amargo. E, às vezes, a gente não sabe nadar, mas caiu no lago, você tem que aprender a nadar. E nós encontramos uma maneira para responder aos opositores do ONR, do Registro de Imóveis, sobre a questão da concentração de dados, por meio dos nossos técnicos que se reuniram com engenheiros do Google, da Microsoft, e encontramos uma maneira para criar um ambiente exclusivo e dedicado, onde cada cartório tem
um projeto único, um compartilhamento único para armazenamento dos dados referentes ao indicador pessoal simplificado e também a imagem das matrículas. O oficial, ele tem plena autoridade, tem plena autonomia quanto à gestão dos dados, podendo, inclusive, revogar a qualquer momento a credencial de acesso, inclusive ao próprio SAEC ONR. É nossa pretensão que este ambiente ele se torne um ambiente para o cartório fazer o backup de todos os seus dados. Nós firmamos um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Governo Digital do Poder Executivo Federal para a utilização da assinatura digital GovBR nos padrões bronze, prata e ouro. Os nossos sistemas já estão prontos para a utilização da assinatura digital, inclusive os assinadores do ONR, faltando apenas, como consta da Lei 14.382, a normatização pela Corredoria Nacional de Justiça. Em desenvolvimento, nós temos o site institucional do ONR, que também terá uma área exclusiva para os oficiais de registro de imóveis do Brasil, com portal de transparência para o conhecimento de todas as situações financeiras, administrativas, etc., do ONR. Nós estamos atualizando aquele projeto antigo lá de 2009, 2012, com a inclusão de novas tecnologias, novos negócios e também de novas legislações e novas normas. Os estudos do projeto S-REI prevêem soluções para a operação segura do registro de imóveis, para a inclusão digital, como eu já disse aos senhores, das unidades de pequeno porte e também, o que é muito importante, para a longevidade dos documentos eletrônicos, tendo em vista problemas que devem ser enfrentados, como a obsolescência de softwares e de hardwares. Todos nós, tempo encerrado, já vou parar. De softwares e de hardwares, o aumento do poder computacional que gera a consequente vulnerabilidade da segurança de algoritmos de arquivos eletrônicos que nós julgamos que eles são inquebráveis. Explicando, está aí, nós estamos desenvolvendo o EPAN, que é o Processo Administrativo Nacional, decorrente da customização do PJE. Nós firmamos um acordo de cooperação técnica com a presidência do Conselho Nacional de Justiça para a utilização do código-fonte do PJE para criar um processo administrativo nacional que todos os cartórios vão utilizar para uso capião, adjudicação, retificação, loteamento, enfim, todos os processos que são autuados no cartório e que podem ter a participação de pessoas externas. Nós estamos também desenvolvendo o CIP, que é o Sistema Integrado de Pagamento de Emolumentos. Nós ainda não começamos, mas há um pleito da Corredoria Nacional de Justiça e também do INCRA para desenvolvimento de um sistema de controle de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. E estamos desenvolvendo já em grau de finalização o projeto RI-JUDE, que nós também chamamos de CENIB 2.0. Esse projeto, como os senhores veem aí nesse slide, foi apresentado pelo Dr. Flaviano Galhardo em um dos ENCOGES, em 2019, e ele começou a ser desenvolvido no âmbito da ARISP, e nós continuamos o desenvolvimento. Esse projeto, ele tem vários módulos que os senhores podem ver aí. Um grande avanço na comunicação do registro de imóveis com o Poder Judiciário, mas também com a PGFN
e outros entes com os quais nós temos uma ligação mais aproximada. E, por fim, a inclusão digital das serventias de pequeno porte, com a doação de equipamentos, software e compartilhamento de conhecimento, para que todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil, de modo igualitário, tenham acesso a todas as tecnologias aplicadas à atividade digital. A primeira ação mais objetiva que nós estamos fazendo é a doação de equipamentos no valor de R$10 mil para as serventias com faturamento mensal bruto até R$30 mil mensais, considerando os últimos 6 meses até o mês de agosto. Bom, os colegas, nós encaminhamos um questionário para que os colegas digam se querem um servidor, 1 ou 2 notebooks, um computador desktop, ou scanner, ou software, até o valor de R$10 mil. Eu peço, então, que, por favor, respondam esse questionário até o dia 14. Eu termino dizendo, não vou terminar com aquela frase não, tá? Eu te peguei hoje. É que eu tenho uma frase que há uns 200 anos eu termino minhas palestras com ele, ele pensou que eu ia terminar, mas não vou. Bom, eu termino dizendo o que todos nós sabemos, e eu me orgulho muito de ser oficial de registro de imóveis. O registro de imóveis é um patrimônio nacional. Nós temos um conjunto legislativo sólido, escoimado no tempo de imperfeições, ilegalidades e inconstitucionalidades. Não há uma ação nos tribunais superiores contestando atos que nós praticamos. Nós somos um corpo de profissionais especializados em direito imobiliário, selecionados, faltou a palavra ali, rigorosíssimo concurso público. Nós contamos com pacífica jurisprudência e sólida doutrina a respeito dos principais direitos imobiliários registráveis. E os cartórios, aqui, de uma maneira geral, constituem a maior rede jurídica do país de atendimento aos cidadãos e empresas. Por todo o respeito que eu tenho pelas defensorias públicas dos estados, da União, pelo Ministério Público, que são mais, assim, entes jurídicos que os cidadãos podem acessar, mas os cartórios de notas e de registros constituem a maior porta aberta para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Muitíssimo obrigado e eu estou às ordens para ser sabatinado. Então, não usou a frase básica. Agradecer, Flausilino. Cumprimentar a apresentação. Muito rapidamente, vou passar para o Valdirã. E dizer que quem acompanha de perto sabe o tamanho do fardo, né, Flausilino, que foi a idealização, a construção desse novo arranjo institucional, né, o tamanho do desafio, né, para termos chegado até aqui. Só antes de passar aqui para o Valdirã, enquanto ele se arruma ali, eu queria só pegar um gancho e acrescentar na sua fala que o operador nacional, o ONE, ele um estatuto, né, que foi previsto no provimento 89 do Conselho Nacional de Justiça, que lá disciplinou como deveria ser aprovado esses estatutos, né? Então, durante a pandemia, né, em plena pandemia, foi convocada uma Assembleia Geral, né, acho que a grande maioria aqui deve se lembrar, por todas as nacionais, inclusive a Noreg, CNR, IRIB, RIB,
para aprovar esse estatuto e eleger a primeira diretoria. Só passar aqui para o Valdiran, o ONR ele tem basicamente 3 órgãos, 4 a diretoria executiva, né, que dá andamento, administra, dá sequência, faz a representação. Acho que essa pilha está indo. Faz a representação da entidade com os poderes constituídos. O Conselho Deliberativo, que é composto por um representante de cada estado da federação. Valdiran é do Conselho Deliberativo, representa o estado de Tocantins. O estado de Natal tem participação ativa no Conselho Deliberativo do ONR. Está aqui o conselheiro, o Rui, sempre presente nas reuniões do Conselho Deliberativo. E tem também um órgão que o Flausilino mostrou aí, que expede instruções técnicas de normalização, o Comitê de Normas Técnicas, que é composto por registradores que entendem de tecnologia. Né? Eu, Jordan, assim, sou mais ou menos, né, Jordan? Mas quem está lá, o Valdiran está lá, porque o Valdiran é um craque aqui da tecnologia, aliada ao registro de imóveis. Temos lá o Sérgio Ávila, temos lá o Moraes, e temos outros colegas que participam da decisão. Então, é assim que o ONR tem trabalhado, as decisões são tomadas no âmbito desses órgãos. Aí, durante o evento, a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse funcionamento. Valdiran, está com você a palavra. Bom, boa tarde. Já é boa tarde, não, né? Eu estava, quando me convidaram, eu pensei, 9 horas da manhã, vai ter quase ninguém lá, que todo mundo chega, eu vou por volta das 10 horas, né? E eu vou estar tranquilo, falo rapidinho, passo a palavra que vou para o mestre Flausilino, mas, pelo jeito, está lotado, e eu cheguei agora, ele termina, me passa esse abacaxi, depois dele ter mostrado todo aí o desenvolvimento do ONR. E eu, como a gente não combinou nada, vou mostrar o ONR que eu entendo como seria o ONR do nossos sonhos. Mas sonhei sozinho, por enquanto, espero que convença os colegas também de que é um sonho para toda a atividade notarial e registral. E quando eu falo notarial e registral, é porque eu, assim como muitos colegas que estão aqui, somos cartório único. Eu sou de um registro imóvel, como um colega mencionou, cartório de 200 e poucas matrículas, um pouco mais de 200 matrículas. E já falando isso, mostra aqui também a forma que essa gestão, e parabenizar aí o presidente Jordan de como tem conduzido o IRIB. Um cartório, quem é o Valdiran? Valdiran é um registrador, tabelião e registrador de Natividade Tocantins, é uma cidade de 12 mil habitantes. Responde interinamente por não gosto dessa expressão, acho que sou titular, respondendo por um cartório que está vago numa cidade vizinha, também de 2 mil habitantes. Então, o IRIB proporciona esse cara vir aqui hoje falar para vocês. Já entro também pedindo licença aos colegas que estão aqui para falar de que estou com representação dos colegas do Tocantins para, nesse momento, cumprimentá-los na pessoa de 2 outros colegas que fizeram o esforço para vir aqui do Tocantins, a colega Lorena Peclar, está aí, e a colega Raquel, fizeram um esforço para estar aqui nesse evento. No país todo está acontecendo muitos eventos recentes, então a gente tem que escolher qual vai participar, e como nós somos cartório único, e aí já fica uma sugestão, você fica tendo que escolher qual especialidade que você vai poder participar, já tendo em vista que os custos são elevados para participar, para vir, por exemplo, do Tocantins para cá. Bom, mas sem delongas, eu queria só me informar aqui com o cerimonial como próximo. Botão para frente e para trás, é isso só, né? Bom, pessoal, por que estou aqui? Basicamente porque gosto de tecnologia. Não é porque, como o Garnado falou, que entende de tecnologia. Não, eu gosto. E o Google está aí, né? Então, eu passo alguns tempos das minhas horas
pesquisando alguma coisa sobre isso. Além de gostar de tecnologia, eu tenho algo que eu gosto muito mais ainda, é de ser tabelião e registrador. Gosto muito. Me proporciona condições de vida, todos os colegas sabem, melhoria das condições de vida. Eu não vou dar o meu histórico, mas depois dá um Google aí, vocês vão verificar. Foi o registro de imóvel que me proporcionou as condições que hoje tenho. Além dessa vantagem, tem uma outra vantagem, que é a liberdade de mercado praticando um ato de serviço público. Liberdade de mercado. Por que estou falando e enfatizando bastante essa questão de liberdade de mercado? Será que esse serviço notarial e registral veio parar numa delegação, se livrando das amarras do poder público e as amarras do serviço público, que é, por exemplo, tem que contratar alguém, tem que fazer licitação, tem que fazer concurso público, ou seja, tem todas umas amarras que não preciso enfatizar aqui. Por que será que ele veio parar nesse sistema de delegação? Exatamente porque, na minha visão, precisamos atender o mercado, e o mercado não pode esperar. E ele não pode esperar, também hoje ele já não está contente de esperar por aquela sua certidão em papel, por aquela sua matrícula, registrando aquela sua nota devolutiva. Ele não tem paciência para isso. Me localizar. Bom, e aí vem, então, a minha ideia de ONR do futuro, que eu estou chamando aqui. E aí eu já estou fazendo essa ênfase de ONR do futuro, porque não quero aqui discutir o ONR que nós temos agora, com os brilhantes projetos que o presidente acabou de mostrar aqui. A nossa ideia é que nós partamos para o ONR que atenda o mercado, que atenda os interesses do cliente. Eu não chamo usuário, eu chamo cliente. E para atender esses interesses do cliente, nós não podemos levá-lo mais para próximo do estatal. E, na minha visão, isso de levá-lo para próximo ao estatal é o que está hoje acontecendo. Como? À medida que nós pegamos e criamos um sistema em que não contempla essa formulação desse eixo, desses 4 eixos que devem ser atendidos de forma descentralizada. O que seria descentralizada? Bom, a forma que nós pretendemos atender hoje o nosso público nós temos os clientes corporativos, por exemplo, aqui que podemos citar, Caixa Econômica é um dos maiores clientes, né, Galhardo? Então, esses são os clientes que precisam de um sistema que não tenha tela para ele. Ele não quer tela, ele não quer entrar no SAEC. Ele detestará ter de sair do sistema dele para entrar numa SAEC. Esse cliente não quer isso. O cliente de serviço popular, esse não vai desenvolver um aplicativo para entrar no nosso sistema, para pedir uma certidão, pedir processar sua usucapião. Esse precisa que alguém dê uma tela para ele. Esse cliente precisa dessa tela. Bom, mas tudo isso vai estar na internet e com as fraudes, e tudo, e a insegurança, e tudo hoje que está discutindo hoje no Brasil, tudo é tema de segurança em métodos eletrônicos. Para isso, nós poderíamos, então, ter um modo seguro de confirmar essas transações. Viria, então, a tecnologia blockchain para dar essa segurança de certeza que o registro imóvel conseguiu manter desde os seus primórdios até hoje nas vias do papel. Manterá também eletronicamente? Sim, mas não basta, aí tem aquele princípio, né?
Não basta ser honesto, tem de também parecer ser honesto. Não basta ser que a gente está fazendo tudo certinho, mas só nós sabemos que está certinho. Precisamos também mostrar isso. Como mostraríamos isso? Com um hash imutável. Se esse hash é imutável, logo, aí nós teríamos mostrado para todo mundo que tem uma certeza. Bom, além disso, não adianta fazer tudo isso e não contar para ninguém, né? Precisamos contar para alguém. E aí vem os interesses hoje que o presidente acabou de colocar. Precisamos, na fala do presidente Flávio Zerino, precisamos ter uma demanda do CNJ para controlar a aquisição de terras por estrangeiros. Na minha cabeça, quando ele falou isso, eu já pensei, indicador. Por quê? Porque quem faz o registro de imóvel do Brasil é o registrador. Logo, ele só teria de gerar essa informação para alguém. Bom, tudo isso está concatenado na ideia de descentralização com comunicação instantânea. Como seria isso? A tal da interoperabilidade. Passei demais aí, deixa eu voltar mais um. A tal da interoperabilidade. Bom, todo mundo gosta desse nome. Todas as normas nossas, LGPD, todas as normas, desde a 11977, contempla, de alguma forma, essa expressão. Os provimentos do CNJ que regularam contempla essa expressão. Entretanto, na hora de fazer, todo mundo faz lá o quê? Uma tela única, com um data center único, e manda todos os seus dados para cá, que daqui eu distribuo para onde eu quiser. A meu ver, o artigo 236 da Constituição tem lá, expresso nele, um princípio que é o princípio da circunscrição. Nunca vi falar em livro algum, isso é da minha cabeça. Por que disso? Quando ele colocou lá, os serviços farão isso, os serviços, não falou no singular, ele falou no plural e demandou a possibilidade, ou a necessidade de que tenhamos registradores fazendo essa atividade, mantendo o seu âmbito de atuação, ele ali faz esses atos, aí sim, ele não pode ficar como o presidente colocou, ter lá um cofre, ou então um data center debaixo da mesa, guardando esses dados lá. São inúteis hoje. Aí ele replica naquele último módulo, que é os indicadores. Não consigo. No último aspecto lá, que são os indicadores estatísticos disso. Bom, portanto, a premissa que eu queria afirmar com essas poucas palavras é que o registro de imóveis, não existe registro de imóveis novo chamado registro eletrônico. Não existe isso. Na minha concepção, é uma forma, é um método de fazer o que antes se fazia. Registrar um imóvel. Somente isso. Registrar as alterações imobiliárias é o registro de imóvel do Brasil. O método, antigamente manuscrito, depois máquina de escrever, e hoje, por meio telemático, meio de intercâmbio de informações. Mas, por que eu estou afirmando, partindo desse pressuposto? Porque o princípio maior é de que cada registrador continue senhor dos dados, guardião daqueles dados que lhe foi entregue. Recentemente, presidente, vendo uma palestra do colega Jacomino, eu não pesquisei a fundo, mas acredito no que ele falou, que em Portugal já foi afastada o princípio da circunscrição. Eu estou chamando isso de princípio da circunscrição, não sei se tem outro nome. Bom, vamos na territorialidade, então. Esse princípio foi afastado, segundo o colega Jacomino, afastado recentemente em Portugal. O que falta para fazermos isso quando tivermos transbordando o ONR de valores financeiros e dados que valem mais do que os valores financeiros que lá estão hoje.
O que faltará? O legislado, uma vírgula na legislação? Como sabemos, a pirâmide de Kelsen não é bem a lógica da nossa atuação. Então, a minha crença é que precisamos fazer de tudo para que o registrador, utilizando-se das tecnologias que nós hoje temos, continue sendo o senhor dos dados, ou seja, o guardião desses dados. Ele vai ter que disponibilizar? Vai. Por quê? Porque a lei manda disponibilizar. Tem tecnologia para isso? Tem, aí entra o serviço do ONR para fazer isso. Então, eu não passei o slide, mas esses dois são os princípios que eu estou a defender, na linha de que o ONR avance, se afastando de desenvolver tecnologias para ser um regulador da tecnologia que deve ser utilizada. O ONR deverá se espelhar, por exemplo, nesse sistema. Vocês todos aqui, nós estamos usando, todos, alguns iPhone, alguns o Android, iOS, o Android, todos estão usando. E todos esses equipamentos se comunicam. Da mesma forma, se você vai fazer qualquer pagamento, eu citei aqui no meu slide, que não é novo, tá? Essa ideia é fixa praticamente, o Galhardo já conhece ela, apresentei em 2020. Esse método de pagamento, na época, o Pix não estava, então eu usei o cartão de crédito, mas é o mesmo do Pix hoje. O Banco Central desenvolveu todas as ferramentas para todos os bancos e deu um sistemazinho para cada banco, para que cada banco possibilite a transação via Pix. Os colegas sabem? Acredito que não, né? Pois é, não deu. O sistema que o Banco Central fez foi, que eu acho que o ONR deveria se espelhar, regulou, disse como fazer e fez a sua parte lá, que foi, quero receber esses dados e mandar esses dados para alguém. Fez lá e vocês se comunicam assim. E tem o prazo para fazer isso. Ah, Valdirão, mas então você está defendendo para vir para cima do coitadinho do teu cartório lá, que só tem 200 matrículas, e fazer isso? Você não vai dar conta de fazer. De fato, não vou dar conta de fazer. Não estou defendendo isso. Estou defendendo que o ONR faça essa parte, aí vai sobrar muito dinheiro para ele ajudar esses cartórios que necessitem dessas condições, como o presidente já tem esse projeto. Além disso, bom, aqui eu estou apresentando só a estrutura, detalhando aí, depois eu vou deixar esses slides, caso os colegas tenham interesse. Vou falar só sobre esses clientes populares aqui, mas basicamente segue a mesma linha dos clientes corporativos. O que precisamos, então, nessa estrutura que nós temos hoje, para avançarmos no próximo 1 ano? Nós precisamos apenas que o ONR enxergue ele como o regulador e não o CNJ. Quem é o regulador do serviço de registro de imóveis eletrônico? ONR. O que o ONR tem que fazer? Criar APIs, criar sistema de intercâmbio de informações, fazer com que os cartórios se comuniquem com outros e se comuniquem com o cliente corporativo e com o cliente popular, que eu chamei aqui, que é aquele cliente que não tem tela, e esse cliente que não tem tela precisaria de sistemas. Teria que dar sistema para eles? Não necessariamente. Bastaria apenas que abrisse isso para os mercados. Se você verificar hoje o tanto de bancos digitais que existem, só porque foi criado, por quê? Porque viram a facilidade do Pix. Se verificar tantas as possibilidades que surgiram depois da criação do Pix. E foi por quê? Simplesmente porque enxergou o mercado para as tecnologias. As empresas de tecnologia estão ali, todas ali fora, aguardando alguém para dizer que exatamente vai sobrar um espaço para eles atuarem. Olha, eu posso não gostar da tela que está sendo me oferecida lá pela Arisp. Ontem o Flaviano me apresentou o sistema dele. Não, estou assinando aqui com o próprio que eu fiz aqui. Sim,
Para fazer isso, você precisa de quê para se comunicar? Seguir a API que o ONR fala. Você faz seu próprio sistema. Eu não tenho condições, vou pedir ajuda da Noreg Tocantins. Inclusive, o presidente Flauzilina, recentemente, a gente fez uma reunião, né, presidente, e a gente chegou ao consenso de que o Tocantins vai desenvolver, e já estamos em fase final de desenvolvimento, nós vamos testar o primeiro cartórios agora em dezembro, para que todos os cartórios do Estado do Tocantins vão colocar seus dados na mesma estrutura que o ONR está agora implantando, que é na Google, e esses dados de lá, será cada registrador vai abrir o acesso. Abre para o ONR, abre para... E assim por diante, de acordo. Ou atende à legislação e atende com eventuais convênios que tenha entre essas entidades. Quem está fazendo isso? A Noreg Tocantins. O gasto, os colegas lá não vão pagar? Vão pagar sim. Mas ele vai pagar muito menos do que pagaria para uma empresa privada. Mas se, por acaso, eles quiserem trabalhar com a empresa privada lá, que lhe dê uma telinha rosinha, porque ele quer isso ou aquilo outro, sem problema nenhum, tem API para ele se comunicar. O importante é que ele atenda o princípio do intercâmbio, da interoperabilidade, não centralizando os dados. Bom, para não me alongar muito, Valdiran falou em blockchain aí hoje eu acho que quase todo mundo já ouviu falar desse tema, né? Porque em 2016 eu falei sobre isso no encontro do IRIB em Salvador. Na época estavam começando as centrais, os provimentos. E deixa eu tomar água aqui, porque eu já vou olhar as palavras. Bom. O que seria essa blockchain, para que ela serviria? Na época, a gente apresentou uma ideia mais do que a que eu estou apresentando hoje aqui. A ideia que a gente está a apresentar é, basicamente, pegar os dados para simplesmente eles serem possíveis de serem consumidos por quem a gente autorizar, ou seja, por quem o registrador, por meio dessa cadeia, autorizar, e validar dados, ou seja, ter a certeza da imutabilidade daquele ato registral que foi praticado. Valdirã, precisa não pegar meus dados e colocar nas nuvens em qualquer local? Não, você vai gerar um hash disso. O que é o hash, pessoal? É um cálculo matemático que pega daquele PDF seu lá e extrai uns números lá, uma quantia de números, 70 caracteres, 100 e poucos caracteres. Estou falando bem simploriamente, tá? Se tiver alguém aí que entende mais do que eu aí dessas questões, sei, vocês estavam falando que eu estou falando coisa nada a ver. Mas é só para aquele que não é dessa área, como eu também não sou, compreender que há hoje um método em que você pega um conteúdo de um texto, e esse conteúdo do texto com assinatura digital e tudo mais, e transforma ele reduz ele a uma quantidade menor de caracteres. E essa quantidade de caracteres vai parar numa blockchain que você estabeleceu. A blockchain do Bitcoin, do Ethereum, ou própria. Essas são formas de você garantir que o registro de imóvel do futuro continuará oferecendo a mesma segurança que oferece hoje no papel. Que oferece hoje no papel, não, que oferecia no passado no papel, porque hoje nós já estamos numa fase de transição, né? Nós já estamos híbridos, vamos dizer assim. Então, só para concluir, finalizando, então, a nossa proposta para enfrentar os desafios do mercado é basicamente que nós dotemos o ONR de APIs. O que é essa API? Você falou tanto aí, mas não explicou. API é uma documentação, uma forma de comunicação das máquinas, sem intervenção humana. Basicamente isso. É um sistema, Valdirã? Não vai ter que desenvolver sistema nenhum? Vai sim, é um sistema. Só que esse sistema custa infinitamente menos do que você fazer os sistemas que hoje o ONR está fazendo. Se bem que a gente já tem uma preocupação hoje. Eu estive no evento, então, o presidente também esteve no evento lá praticamente da abertura do CNJ com relação a esse tema.
E a preocupação que já acendeu lá foi, não sei se você teve a mesma impressão, mas a impressão que se teve lá é que já estão de olho nesses valores. Pelo menos a minha foi essa. Então, me preocupa hoje a centralização dos dados, muito mais do que me preocupava quando começamos a falar de ONR. Porque a motivação para querer esses dados e querer assumir isso é muito maior agora, porque agora tem um caixa suficiente para motivar alguém a querer tomar isso. Bom, então são essas as minhas colocações. Eu coloquei aqui uns links, não sei se vocês conseguem acessar, de exemplos de ferramentas simples que as entidades, eu ia falar aí no meio do slide, está falando sobre as centrais estaduais. Era uma ideia que eu acreditava que hoje já foi superada em função das questões que envolvem o funcionamento ou não dessas centrais, mas como no Tocantins tem, eu contemplei aí ainda na minha fala, no meu slide, para dizer que essas centrais, elas poderiam ser, nessa estrutura da blockchain, elas exigem um validador chamado de nó. É quem valida esses... para saber se alguém, um registrador, inseriu um dado que não é válido, tem uma estrutura nela que precisaria dessas centrais. Essas centrais, ou o próprio ONR, que tem o plano, pelo menos tinha, de ter representação nos estados, precisaria, então, de ter essa cadeia de nó, e as centrais poderiam ser contempladas nisso. Ferramentas a nível estadual, nós continuaríamos tendo de desenvolver. Por exemplo, é o final aí do meu slide, esses links aqui, só para apresentação, se você acessar esse Banco do Brasil lá embaixo, aquele link, e clicar em Mossoró, não achei nenhum imóvel rural aqui em Natal, então coloquei a cidade vizinha aí, Mossoró. Você vai ver lá as áreas, toda mapeada, o do Tocantins está todo, do meu cartório ali está todo, e você vai ver do Brasil alguns estados, especificamente aqui o estado do Rio Grande do Norte, a gente pegou somente Mossoró, mas vocês vão verificar alguma fragilidade, poucas coisas. Por quê? Porque não é o ONR fazendo. Não é o ONR fazendo, não é o registrador de imóveis do Brasil fazendo. É um carinha sozinho, uma associação que arrecada R$20 mil mês, fazendo. Agora, imagina se essas ferramentas chegam, eu acho que o Sérgio vai até apresentar, porque nós nós começamos a discutir esse tema junto antes. Então, imagina isso sendo feito, imaginem o cidadão querendo, nesse mapazinho que eu estou mostrando aí, o cidadão clicar em cima de qualquer dessas cores aí, e aparece para ele lá todos os dados, e agora ele clica e ele pede a certidão, aparece ali, já pagou ali com o Pix ou com qualquer outro meio de pagamento, com a CIP. Imagina tudo isso acontecendo. Agora, não precisa imaginar mais. Se você imaginar que quem vai fazer isso está atrelado às regras do serviço público. Temos que imaginar isso fazendo com regra de mercado. O ANR, para mim, eu acho que está perfeita a condição, por exemplo, para o estágio que ele está hoje, mas nós só vamos avançar se mais aproximarmos do mercado do que nos aproximarmos do legislado. Se mais atendermos o mercado. E o mercado no sentido tanto externo, ou seja, atender o nosso usuário, o nosso cliente, como também permitir que as startups entrem no nosso negócio. Existe a minha concepção, já estou terminando, presidente, a minha concepção é que a classe quer registrar, mas quer também dizer, eu fiz o sistema. Não, paremos com essa coisa, não precisamos fazer sistema nenhum. Precisamos só dizer como é que alguém vai fazer. Aquele seu sistema é lindo, mas tenho certeza que você contratou alguém para fazer. E funciona perfeitamente. Você mostrou lá o seu protocolo no celular, no meio do táxi aqui, com a internet não tão boa, né? Você está andando e está lá. Nós poderíamos ter tudo isso
funcionando se nós ficarmos apenas na função de regulador, pegar as cabeças que gostam de tecnologia da classe e vai lá, não, as ideias aqui, afina, ponto, fechou, testa, não deu certo, gasta rápido lá no RIB, gastou aqui rápido, fez alguma coisa que não deu certo. Vocês acham que essas startups aí, a Uber ou qualquer outra, testaram e deu certo no primeiro momento? Não, testaram um monte de coisa. Aí foi lá e deu uma vingou. Mas eles testaram rápido, erraram rápido, corrigiram rápido. Nós passamos aqui 2, 3 anos. Quando, meu amigo, a tecnologia que nós estamos falando de blockchain hoje, se não for implantada daqui a 2 anos, ninguém fala mais nisso, é outra coisa. Então, precisamos nos aproximar do mercado também nesse rumo, que é as tecnologias sendo desenvolvidas por quem entende de tecnologia. Para finalizar, um exemplo claro, e não fazendo propaganda, quem é a empresa top em assinatura digital no Brasil? O senhor sabe? Registro de Imóveis do Brasil. O Sérgio está aqui, eu não tinha visto o Sérgio. A Lacuna Web. É a Lacuna Web que faz. Todas por baixo está a Lacuna Web. É a tecnologia. Eu não estou fazendo propaganda da empresa, pode ter outras, mas essa é a que faz toda a ferramenta. Já pensou se nós estivéssemos aqui quebrando cabeça para desenvolver a tecnologia por baixo da assinatura digital? Nós vamos passar 10 anos, o cara está lá na frente. Então, nós temos que pensar nisso, levar o serviço para o mercado e apenas regularmos. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Valdirã. Luísa, eu acho que nós não temos tempo para debate, né? Não temos tempo para debate, ok. Então, queria agradecer ao Flausilino, Valdirã, pela apresentação. Mas antes, Luísa, só queria terminar dizendo uma coisa. Cometi um ato falho, porque eu gosto tanto de Natal. Terceira vez que eu estou aqui em Natal. Vou ficar aqui até o dia 15, que isso me levou a cometer um ato falho. Então, o Rio Grande do Norte participa do Conselho Deliberativo e não o Natal. Tá bom? Obrigado, pessoal. Todo mundo entendeu.